Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi. Nós já estamos na segunda aula desse quarto trimestre de 2020. Os irmãos que já estão acompanhando aí a nossa primeira aula, graças a Deus já estamos gravando a segunda aula para que você fique inteirado durante a semana daquilo que nós vamos estudar nessa próxima escola bíblica dominical. Hoje, a lição de número 2, nós iremos falar a respeito de Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós vamos enfatizar sobre a questão da perseguição que antes o apóstolo Paulo fazia à igreja. Então, quero convidar você para ler comigo o texto áureo que se encontra aqui em Atos capítulo 9 e o versículo 1 que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A nossa verdade prática diz que a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Se a igreja não fosse algo de Deus, pelas perseguições, pelos intempéries que ao longo da história se há registrado, nós com certeza não estaríamos aqui, né, irmãos? E a leitura bíblica em classe se encontrará em 3 passagens. Então, vou ler a primeira com vocês aqui, que é em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, ou seja, de Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja. Entretanto, pelas casas e arrastando homens e mulheres, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Então essa era a função de Saulo de Tarso. Atos capítulo 22, versículo 24 e 5 diz: Eu persegui, eu coloquei o eu aqui por minha conta própria, este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões, tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Então essa era o intuito, né, do apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo. E 26, do versículo 9 ao 11 de Atos, diz assim: Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei ou prendi muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Então o apóstolo aí, nessas passagens da nossa leitura bíblica em classe, é bom você ver, né, ele próprio dando testemunho dos seus maus feitos, né, contra a igreja do Senhor antes da sua conversão. O nosso primeiro ponto hoje da nossa aula a respeito de Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Paulo, né, como era conhecido pelos judeus, e Paulo pelos romanos e Saulo como pelos judeus, perseguia a igreja de Deus implacavelmente. Ele tinha um ódio no coração. E em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele diz que a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. O apóstolo Paulo, ele era um perseguidor atroz da igreja. Ele não tinha pena, ele não tinha dó, ele estava ali querendo cumprir esse papel, achando que isso era um chamado, né, divino. Então, como um fariseu fanático, queridos irmãos, o apóstolo Paulo tinha em seu coração, tinha na sua mente que aquilo que ele estava fazendo, aquela ousadia que ele tinha, era um chamado de Deus. E quantos irmãos antigamente não estavam assim, né?
perseguia a igreja de Deus e falava muito mal dos cristãos, e não só falava, eu particularmente tinha familiares meus antigamente, né, que não só falavam mal da igreja, mas também perseguiam muitas pessoas que assim entravam, né, nessa, entre aspas, seita, que antigamente se havia de dizer que era uma nova seita e uma nova religião, mas na verdade era o cristianismo. Na perspectiva do apóstolo Paulo, era sim uma seita que estava se enraizando ali nesse período, e ele precisava entrar em ação e cumprir para ele um chamado de Deus, que era perseguir a igreja. Então ele era o quê? Um fariseu, como a gente estudou na lição passada, que tinha em seu coração o desejo, né? Ardia o seu coração contra a obra de Deus. Agora vejamos aqui, Paulo ele foi blasfemo, ele falava mal, ele denegria, digamos assim, a imagem de Deus e falava palavras a qual não era digna de ser escrita, né? De novo, para dizer o que ele dizia contra a igreja de Deus. Ele perseguia, ele injuriava, então ele era blasfemo, perseguidor e opressor. A igreja corria, né? Os irmãos corriam pelas suas vidas. Mas é interessante que Atos dos Apóstolos diz que a igreja, apesar de ficar dispersa, os apóstolos ainda ficando em Jerusalém, os irmãos correndo pelas cidades, pelas suas vidas, pregavam assim ainda o Evangelho de Jesus Cristo em todos os locais, vilarejos e ruas que passavam. Então, Saulo de Tarso, capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, e versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os prendiam na prisão. Então, ele fazia isso com toda a veemência, né? E a palavra aqui, assolava, eu coloquei em destaque aqui para você refletir comigo, significa pôr por terra, devastar, arruinar e destruir. Esse era o intuito diabólico, era o que estava no coração de Saulo. Talvez ele pensasse ali que a sua religião lhe respaldava para perseguir os outros. É o que a gente vai também refletir na aula de hoje, né? Muitos segmentos religiosos, e eu não estou falando só de segmentos que não são cristãos, mas muitos segmentos que têm por nome de cristianismo ainda perseguem a igreja de Deus de forma veemente, achando que está fazendo aí um grande serviço, né, para a obra do Senhor. Então Saulo fazia esse grande alvoroço, se tornando ali um dos principais personagens de perseguição do Evangelho, ali nascendo em Jerusalém e também nos seus alredores, né? E aí, nosso próximo ponto aqui, as ameaças de Saulo de Tarso. Vejamos aqui em Atos 9, versículo 1 e 2. E Saulo, respirando, a gente vê aqui, ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, como era o nome do cristianismo nessa época, aí, né, nesses primeiros momentos do evangelho que estava sendo pregado, era conhecido como a seita do caminho, né? Então ele pegava homens e mulheres e arrastava. E Saulo foi pegar a autoridade humana, né, de sumos sacerdotes para entrarem nas sinagogas. Ou seja, Saulo entrava nas sinagogas e dizia: olha, eu tenho uma carta aqui, né, uma autorização do presidente das sinagogas, do chefe das sinagogas, para arrastar a qualquer um que esteja pregando o nome de Jesus Cristo. Então vejamos aqui, meus amados irmãos, essa palavra aqui, esse termo respirando, traz uma conotação de uma fera selvagem, né? Atos aqui, quem escreve é o Lucas, né? O doutor Lucas, esse homem que era um erudito historiador, fez uma minuciosa pesquisa, e tudo indica que ele os contactou ali, né? Conversou, estava ali com Saulo, né? Com Paulo, agora convertido, e pediu a ele de como contasse ali, de como ele fazia, né? Essa abordagem contra os cristãos. E o termo que ele usa aqui é respirando, né? No termo original aqui é como se fosse uma fera selvagem que estava ali rugindo para atacar a igreja de Deus. Saulo estava indignado, era um animal bruto, né? Digamos assim, a sua personalidade não tinha dó de ninguém, respirava, esbravejava ameaças
e mortes contra a igreja do Senhor. E disso ele sabia fazer muito bem. Estava todo planejado ali, com cartas para ir até as igrejas e as sinagogas, aliás, não deixa de ser também uma reunião dos santos, né? Que se tivesse crente ali, para colocar por terra esses irmãos. Então, nesse período de assolação, nesse período em que Paulo ele se levanta para o ataque contra a igreja do Senhor, contra o nome de Jesus Cristo, ele se torna um dos maiores perseguidores da igreja. Digamos assim, ele abre a perseguição. Se tem um nome que reflete de perseguição nesta época, é o nome de Saulo de Tarso, que perseguia agora, então, a seita do caminho, tá certo? Vamos lá para o nosso próximo ponto. Então, por que Saulo ele perseguia os cristãos? Porque ele tinha esse ódio no seu coração. Primeiro, queridos irmãos, a gente tem que entender que tudo isso provinha do maligno. Quem é que quer ir contra a igreja de Deus? O diabo, Satanás, o próprio nome é o opositor. O inferno se levantaria, Jesus predisse, contra a igreja de Deus, mas ele não prevaleceria. Então, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento era um escândalo para Saulo de Tarso, né? E também para todos aqueles fariseus, aqueles judeus que estavam ali aos derredores de Jerusalém, também no Império Romano. Então nós não temos somente esse ponto aqui, temos alguns outros motivos que fazia com que Saulo de Tarso ficasse indignado contra o cristianismo e contra o seu principal líder, que era Jesus Cristo. Então ele ouvia falar, né, já ouviu comentários onde Jesus se considerava o próprio Deus, Filho de Deus, eu e o Pai somos um, e isso, meus irmãos, movimentava as conversas e aí colocava, né, mais assim, ênfase na perseguição do Saulo, né, do Saulo de Tarso contra os cristãos. Então ele dizia, como é que pode um blasfemo desse aí? Naquela época, alguém que considerasse, né, fosse considerado blasfemo, ele era jogado, né, para ser julgado, digamos assim, diante do Sinédrio, e ali ele saía com a sua sentença de morte diante do tribunal do Sinédrio, né? Jesus também ele tinha o costume de enfrentar os fariseus, lançar-lhe em rosto a sua hipocrisia. Mateus capítulo 23 e o versículo 13 mostra muito bem Jesus contra os fariseus, chamando eles de fariseus hipócritas. Certa vez Jesus disse aos fariseus que eles eram sepulcros caiados, eram doutores da lei que na verdade colocavam cargas muito grandes nos homens, né? E não queriam mover, impedindo assim a entrada no reino dos céus. Eram cegos guiando outros cegos. Então Saulo já tinha aí recebido com certeza a informação que esse Jesus Cristo era um Jesus que confrontava os fariseus, né? E talvez, irmãos, talvez não, a gente tem por certo que as informações ainda vinham ainda mais ampliadas, né? Olha, esse Jesus enfrenta os fariseus e diz blasfêmia e desafia os fariseus. E aí ele foi morto, né? Mas ainda não acabou-se essa religião. E aí ele disse assim, matamos a Jesus Cristo. Ele poderia ser considerado participante, sim, desse feito, porque era da seita dos fariseus. Mas também ele agora queria dar a sua contribuição perseguindo os cristãos, certo? Ele talvez não tenha, claro, participado, propriamente dito, da acusação da crucificação, onde resultou a crucificação de Jesus Cristo, mas se sentia à parte porque concordava com isso, né? E ele dizia, olha, esse homem enfrentou os fariseus e se a gente deixar com que os seus adeptos enfrentem também os fariseus, essa lei que nós servimos, que nós seguimos, com certeza irá culminar numa revolta e nós perderemos a nossa credibilidade. Enquanto Saulo, fazendo a obra do diabo, achava que estava fazendo a obra de Deus e estava lutando contra o próprio Satanás e contra a própria hoste, né, de heresias, ele na verdade estava lutando contra o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, digamos assim. Então os judeus influentes haviam se convertido nessa época, né, para essa seita. Um exemplo deles é Nicodemos. Nós temos outros, né, principais de sinagoga haviam se convertido ao cristianismo e já tinham ali então abandonado os seus cargos
farisaicos, ou então tinham tentado levar esse segmento, essa nova, digamos assim, esse novo pensamento. Olha, o cumprimento do Messias aconteceu. Mas como aconteceu? Que Messias é esse? O Messias que foi crucificado. Então Saulo ele ficava indignado. Então voltando aqui para essa parte onde Saulo identificava os cristãos, né, e essa nova seita, a seita do caminho, como blasfemos, né, como que ia de encontro ali ao seu pensamento judaico, ao seu pensamento legalista farisaico. E a gente observa aqui que era alguém que era erudito nas escrituras sagradas, no Antigo Testamento, na Torá, mas observava esses escritos de uma forma errônea. Então, por isso que Saulo considerava os seus seguidores como blasfemos. Ele mesmo escreve aqui, o apóstolo Paulo, após convertido, para a igreja de Corinto, talvez fazendo uma reflexão de si mesmo, né? Lembrando como ele era na época de fariseu. Ele diz assim: nós anunciamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos ou para os gentios. Então era escândalo para os judeus ouvir que esse homem que veio, né, em forma ali tão frágil, que foi levado ao matadouro, né, à cruz, era o rei dos reis e senhor dos senhores prometido no Antigo Testamento. Isso não encaixava na teologia de Saulo, né? Isso não encaixava naquilo que ele tinha ouvido, naquilo que ele tinha esperado. Ele esperava um líder simplesmente na perspectiva humana que viesse implementar um reinado humano, e isso não aconteceu. E agora ele saberia, né, pela sua perspectiva farisaica, pelo seu estudo judaico, que era na verdade um impostor, porque morreu e nada mais havia acontecido. A história de que esse Jesus havia ressuscitado, na verdade era algo que estava se disseminando dentre o povo judeu como uma gangrena, né? E ele precisava estancar este tipo de doença, digamos assim, para ele, dentro da perspectiva cristã. Então era um escândalo para ele. Só em ouvir o quê? Jesus, esse que nós, né, conseguimos, entre aspas, levá-lo à cruz. Ele é o Messias. Ainda estão dizendo, depois de morto, esse homem ainda faz esse reboliço todo. Não, vamos acabar com isso, vamos correr atrás, porque ainda além dele ter enfrentado a nossa seita, né, a nossa comunidade farisaica, ele agora ainda está causando, depois de morto, esse escândalo. Mas não sabia ele que Jesus havia já ressuscitado e estava intercedendo ao Pai, né, por ele mesmo, por Saulo. Então vamos lá, meus amados irmãos, o nosso próximo tópico aqui, a perseguição contra a igreja de Cristo. Então a perseguição de Saulo contra a igreja, ele nunca imaginava que estava perseguindo o próprio Senhor, né? O próprio Jesus Cristo, o próprio Quírios. A gente vai estudar isso na próxima lição, que é a conversão de Paulo. Então era uma perseguição contra a própria igreja. Quem persegue a igreja de Deus, persegue o próprio nome de Jesus Cristo, porque, queridos, a igreja é o corpo de Cristo. Eu sozinho não sou corpo de Cristo, mas a igreja no coletivo é corpo de Cristo. Então, Saulo perseguia a igreja. Ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, mas estava perseguindo, tocando no próprio Jesus Cristo, né? E aí, culminando nessa perseguição, né, entrando nesse ponto de perseguição, acaba acontecendo então a perseguição contra o primeiro mártir da igreja. A gente vai falar agora de Estevão, né? Saulo de Tarso e Estevão, todos dois homens eruditos, né? Estevão era um jovem diácono com idade aproximada entre 18 a 22 anos. Alguns outros estudiosos dizem que ele tinha talvez 26 a 29 anos, enfim, mas entre essa média de idade aí, porque é chamado de jovem, né? Era um jovem cheio de fé, podia fazer sinais e prodígios, era um dos primeiros diáconos da igreja, um dos 7 diáconos foram escolhidos, e este jovem era cheio também das escrituras sagradas. Veja, ele era cheio do poder de Deus e era eloquente. Olha aqui, a Bíblia diz aqui em Atos capítulo 6, versículo 1, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Ele era eloquente, a persuasão que estava na boca de Estevão era uma persuasão divina. O Espírito Santo falava através da boca de Estevão. Se você quiser dar uma lida aí sobre a vida de Estevão, o discurso que este jovem faz, ele faz um discurso desde o Antigo Testamento e coloca, né, o Jesus Cristo como uma chave hermenêutica, né?
como uma chave que elucida todos os enigmas do Antigo Testamento, como o Messias prometido, como aquele que havia de vir, como aquele que haveria de padecer, e Estevão faz isso brilhantemente, inclusive Saulo de Tarso estava ali observando, só que era diferente. Saulo de Tarso estava com o véu coberto no seu rosto, mas Estevão não, era um jovem cheio do Espírito Santo. Então o discurso inflamado de Saulo e respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas deste proveniente da sabedoria do Espírito. Então foi um choque ali, né? Enquanto Saulo, ele queria que esses homens, ou principalmente agora Estevão, morresse, ele segura a capa de Estevão, né? E consente na morte de Estevão. Estevão, ele padece, né? A gente vai ver agora no próximo slide, clamando ao Senhor pelos seus algozes, né? Então, Saulo de Tarso, ainda continuando aqui falando sobre ele, e Estevão, essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo, né? Por isso, com o pleno consentimento de Saulo, eles apedrejaram até a morte, né? E a gente vê aqui em Atos capítulo 7, versículo 59, o próprio Estevão dizendo: Senhor, recebe o meu espírito. E ele ainda diz assim também: não impute a eles esse tipo de pecado. E aí talvez tenha colocado na mente de Saulo, né, assim como esse homem vai morrer agora, e nós estamos fazendo isso contra ele, e ele está pedindo que não se lhes impute esse pecado. Estevão, ele morre de uma forma muito peculiar, porque o próprio Deus, ele, numa aparição para Estevão, ele se apresenta como aquele que está em pé para receber o primeiro mártir da igreja, que é um jovem cheio do Espírito Santo, diácono da igreja e serviçal da casa do Senhor. Então vejamos aqui, eu coloquei uma citação de C.S. Lewis, o teólogo, escritor holandês, né, bastante conhecido, apologeta cristão, que escreveu vários livros, né, a respeito de Jesus Cristo. Inclusive ele era ateu antes e aí se transformou em um cristão. Lewis observa que a mensagem sobre a pessoa de Jesus Cristo pode causar 3 efeitos no ser humano. O primeiro deles é o ódio, depois o terror e depois a adoração. O homem que recebe a mensagem, a pessoa que recebe a mensagem vinda do Espírito Santo, pode sentir ódio naquele momento. Isso não significa que a mensagem de Jesus Cristo, da sua forma pura, não esteja sendo pregada. Então, ele pode ficar em terror, né, em escândalo também, em relação àquilo que está recebendo, ou ele pode se prostrar e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Ele ainda assevera que não há indícios, né? Não há mostra, na verdade, que quando esse evangelho verdadeiro, puro e simples, está sendo pregado, as pessoas manifestem uma aprovação moderada. Ou aceita Jesus como seu Salvador, ou tem uma repulsa ou um terror automaticamente. E era isso que estava acontecendo com Saulo. Estava indignado, né? Cheio de ira e de discórdia contra a igreja do Senhor. Tá bom? E aí o nosso próximo ponto agora, o ponto 3, né? A perseguição contra a igreja de Cristo, uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Nós sabemos que a perseguição contra o evangelho ainda é muito latente, né? Nós temos aí a Missão Portas Abertas, que sempre está fazendo uma cobertura a respeito dessas questões, né, da igreja perseguida. Nós temos missionários que são mortos dia e por ano também aí, em relação a países que ainda não toleram o evangelho do Senhor, ainda não toleram a mensagem cristã, e também países, irmãos, que estão abertos. Vamos ver aqui algumas imagens que eu coloquei aqui para os irmãos, aqui nos nossos slides. Um protesto que teve agora no Chile, há pouco tempo atrás, foram incendiados igrejas, né? E alguém colocou aí, né, em espanhol, muerte al nazareno, né? Morte ao nazareno. Eles não sabem, talvez, que esse nazareno já morreu, né? Jesus já morreu e já ressuscitou e está à destra do Pai em poder e grande glória, né? E a gente também recebe notícias que na China, muitas igrejas evangélicas, eu coloquei uma imagem aqui real de igrejas evangélicas sendo colocadas ao chão, colocadas abaixo, né? Por aquele regime socialista que não concorda com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Então ainda há uma perseguição frenética. E a gente vê aqui também, quem é que nunca viu, nunca se deparou com essa imagem triste, né, de cristãos sendo mortos pelo Estado Islâmico. E aqui nós temos uma imagem de cristãos etíopes que estão sendo mortos pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, né, que faz isso como se estivesse prestando assim um serviço a Deus.
Então, hoje eu deixei aqui uma matéria que eu peguei da revista, né? Isto é, tá aí para você pesquisar, tem a fonte aqui embaixo, né? Se quiser colocar aí também na sua escola dominical. 70 milhões de cristãos foram mortos por causa da sua fé, desse total 45 milhões somente no século XX e nos últimos 10 anos 660 mil. É claro que talvez já tenha aumentado isso aí. Atualmente um cristão é assassinado a cada 5 minutos. De cada 10 perseguidos em países islâmicos, 7 são cristãos. Então, desde 1945, 10 milhões de cristãos emigraram por conta de perseguições. Então, nós devemos orar, nós devemos pedir a Deus para que essa perseguição tenha assim uma freada, né? Digamos assim, que tenha uma pausa, que a Igreja de Deus consiga avançar nesses locais. Oremos também pelos irmãos que estão sendo perseguidos, né? E aí, meus irmãos, eu não falo só desse tipo de perseguição que nós estamos observando, onde leva a cabo a vida das pessoas. Nós temos uma perseguição ideológica, frenética, muito grande hoje. Nós temos pessoas que, nas universidades, que só em ouvir o nome de Jesus Cristo, só em ouvir que você é cristão, já se levanta com a sua voz, né, querendo rechaçar, querendo cancelar você, querendo excluir você daquele local. É como se você não tivesse, né, talvez o direito de estar ali porque você é cristão. E isso é muito sério porque já é a manifestação do espírito do anticristo dentro da mentalidade das pessoas, né? Um coração totalmente enrijecido contra o Evangelho de Deus. Então, quando você estiver falando sobre isso aqui, você que é professor, que vai baixar os nossos slides, ou você mesmo que é aluno, que vai fazer um comentário na sala de aula, não se lembre que há apenas uma perseguição nesse sentido mais estrito da palavra, nesse sentido físico, levar a cabo a vida dos irmãos. Mas há uma perseguição ideológica, uma perseguição onde vem de encontro à família cristã, onde vem de encontro aos valores, que vem contra, aliás, aos valores da família cristã, que vem contra aos nossos alicerces, né? E aí a igreja precisa estar preparada, atenta para esse tipo de perseguição. Existem perseguições que são sobre a perspectiva da heresia, uma palavra, né, distorcida. A gente vai vendo um cristianismo muito falsificado. E existe aí uma perseguição que é aberta, deliberada, como nós estamos vendo aqui. E veja que o Chile não é um país que se considera anticristão, mas a gente vê várias retomadas, né, de grupos em países abertos, países que se consideram laicos, que são contra o cristianismo e contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na Coreia do Norte, para a gente não tomar muito tempo aqui, é um dos países mais fechados em relação a mensagem do Evangelho, considera como a Bíblia Sagrada uma arma, né, contra o governo. Você levar uma Bíblia Sagrada para lá, você é considerado um inimigo do governo e pode ser preso, como muitos já foram por causa disso. Então, aqui passando para o nosso próximo ponto, eu acabei não colocando aqui em cima, né? Acabei duplicando, mas eu vou colocar para vocês aí a correção quando for colocar o vídeo. Então, como era a perseguição dos cristãos, como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Os primeiros perseguidores, com certeza, Saulo de Tarso estava lá. Então, Saulo ele entendia que praticar barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, né, que eram os cristãos, exatamente nos moldes que Jesus havia alertado os discípulos. Então Jesus já havia alertado a igreja, já havia dito aos discípulos, aos seus apóstolos, que haveria uma perseguição por causa do seu nome, né? Vejamos o que Jesus diz em João, capítulo 16, versículo 2. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Não é assim que acontecia? O apóstolo Paulo, lembrando disso, ele dizia, eu era perseguidor, eu achava que estava fazendo um serviço a Deus. Jesus já havia, né, predito isso, que as sinagogas seriam alvos dessa perseguição. E Saulo é um cumprimento, irmãos, dessa passagem aqui. Com certeza que Jesus, quando estava falando isso aí, referia-se também a Saulo de Tarso, que assolava a igreja de Deus como uma fera que não tinha quem dominasse. Mas o evangelho de Deus, de Jesus Cristo, chegou até lá. Então veja aqui o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a detestava, ou em outra tradução, e assolava, como a gente viu.
né? Então vocês já ouviram como foi que antigamente eu andava e prosseguia. Saulo ele não tinha pena da igreja. E veja que ele próprio diz aqui, ó, sobremaneira perseguia. Eu perseguia de uma forma não só normal, eu perseguia de uma forma frenética, eu perseguia de uma forma gigantesca a igreja de Deus e não queria que os irmãos prosperassem. Eu queria vê-los mortos, né? Então vejamos aqui, chegamos ao nosso último tópico, né? Quando um sistema se volta contra a igreja, né? Então, além de castigá-los fisicamente, Saulo empregava a tortura psicológica para conduzi-los a blasfemarem a ele mesmo, e que ele mesmo relata, né? Então, os cristãos eram levados a essa tortura para blasfemarem o nome do Senhor, para negarem o nome. E muitos desses irmãos não negaram a sua fé, permaneceram de acordo com aquilo a qual foram chamados. Só quem faz isso, irmãos, é o Espírito Santo, gerando essa convicção que a vida não é tão preciosa assim para que se possa negar o nome de Jesus Cristo, porque a vida eterna já tinha se lhe dado e então carecia que permanecessem fiel e não negassem o nome de Jesus Cristo. E aqui, queridos irmãos, o nosso último ponto, que é a perseguição aos pentecostais, né? A gente lembra que o Brasil, nos pioneiros, eles receberam uma perseguição de extrema maneira, né? Chegaram aqui ao país e quando começaram a fazer, né, a obra de Deus, quando começaram a pregar a mensagem do Senhor, receberam sim perseguições aqui no nosso país. E até hoje a gente recebe um tipo de perseguição, injúrias, mentiras ao respeito da nossa doutrina, a respeito do evangelho que nós pregamos, que não é outro senão o evangelho de Jesus Cristo. Então eu vou deixar um link daqui na descrição, numa entrevista que nós fizemos, né, na nossa escola teológica, a qual eu faço parte, sou professor de lá. Nós fizemos aí uma entrevista com o professor Marta, vou deixar aqui na descrição, onde nós discutimos um pouco a respeito dos primórdios aqui na igreja, né? Então a gente vê relatos de casas apedrejadas, notícias falsas em jornais, proibição de enterrar seus mortos. Olha só, antigamente, os pioneiros, os irmãos que trabalhavam na obra do Senhor, era proibido de enterrar seus mortos. Há relatos que irmãos tiveram que pedir ao governador para enterrar seus mortos, inclusive de madrugada ou à noite, porque nos cemitérios era só permitido enterrar pessoas católicas. Se não fosse católico, não era autorizado a enterrar os seus mortos. Então, também a perseguição dos próprios segmentos cristãos. Muitas igrejas históricas se levantaram, né, contra a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pela igreja pentecostal e contra a Assembleia de Deus. Inclusive, muitas falsas informações aconteceram nesse período, mas nós estamos aqui porque a igreja do Senhor continua viva e guardada pelo seu dono, né, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, chegamos aqui ao final, né, dessa breve aula para vocês se inteirar do que vai ser nesse próximo domingo. Então diz assim a nossa conclusão, aqui um recorte da nossa revista: se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado com tantas perseguições, com tantas ilações que fizeram contra ela, né? Não só no período do primeiro século, mas no século XX também, talvez um período onde mais a igreja foi perseguida. Mas aqui a igreja é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja não é do homem, a igreja é de Jesus. A igreja não é uma instituição meramente humana, formada simplesmente por homens. Ela tem um respaldo divino, como disse o Senhor em Mateus 16, 18. Pedro, tu és fragmento de pedra, né? Digamos assim como Jesus falou. Tu és Pedro, sobre esta pedra, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus amados irmãos, chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha me acompanhado aqui até o final, um pouco mais longa hoje, mas se você não inscreveu no nosso canal, se inscreva, baixe as lições aí na nossa descrição do nosso vídeo e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana tendo mais uma aula da nossa escola dominical. Deus abençoe os irmãos e a paz do Senhor e até breve. Amém.